Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando continuidade a esse estudo de esportes adaptados. Hoje nós iremos falar especificamente do basquete sobre cadeira de rodas. Então, o histórico. Praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que haviam saído feridos da Segunda Guerra Mundial, o basquete em cadeira de rodas fez parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Paralímpicos. As mulheres passaram a disputar a modalidade em 1968, nos Jogos de Tel Aviv. Então, os Jogos Olímpicos, a primeira edição dos Jogos Paralímpicos aconteceu quando? Em 1960. Mas existem relatos de jogos que já foram incluídos ali pessoas adaptadas em 1948, quando o neurologista alemão começou a criar algumas modalidades adaptadas, também voltadas para soldados que foram mutilados na Segunda Guerra Mundial. Então, o basquete é um esporte que ele já participou, ele participa desde a primeira Olimpíada Paralímpica e que as mulheres foram adicionadas logo depois. Eu julgo um pouco tempo se nós formos pegar em consideração algumas outras modalidades. Então, 8 anos depois, já era uma modalidade paralímpica que é praticada na atualidade por homens e mulheres. Então, existe essa questão dos Jogos Olímpicos aqui, dos Jogos adaptados em cadeira de rodas. O basquete, o que é que eu tenho para falar para vocês do basquete? O basquete em cadeira de rodas, as regras são bem parecidas com as regras do basquete tradicional, com uma diferença grande, que ele é um esporte adaptado onde os atletas participam ali, disputam sentados em cadeiras. É uma modalidade que ela é feita para qual tipo de pessoa, com qual tipo de deficiência? Pessoas que têm deficiência de locomoção. Não é uma modalidade para pessoas que têm, por exemplo, um problema de visual, que não enxergam, um cego, não. Para pessoas que têm deficiência locomotora. Quando eu trago esportes adaptados, eu sempre gosto de trazer para vocês algumas informações. Eu gosto de falar para vocês o que é uma pessoa com deficiência. Eu gosto de falar da acessibilidade. Eu gosto de falar, de trazer a diferença entre igualdade e equidade para que vocês possam passar a entender e tirem de dentro de vocês alguns julgamentos e alguns preconceitos. Então vamos lá. Pessoa com deficiência. Segundo o artigo, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, está bem aqui, ó, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O basquete em cadeira de rodas, eu já falei para vocês, é uma modalidade que ela é específica para pessoas que têm problemas de natureza física, problemas de locomoção. Questão da acessibilidade. Existe um decreto, 5.296 de 2004, que ele diz assim, é uma das normas que regulamentam a garantia da acessibilidade no esporte. A regra determina que todos os espaços esportivos e educativos devem proporcionar condições de acesso e uso para pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. É a questão de acessibilidade. É ser ofertado, mesmo para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, a acessibilidade a práticas esportivas. As praças que existem, os ambientes públicos, eles devem dar a esse indivíduo acessibilidade, para que ele possa ter a sua autonomia, para que ele possa ser pleno, ele possa participar, ele possa ser ali incluído. Isso eu falo, não falo apenas de atletas que são profissionais, que têm algum tipo de deficiência e de repente podem ser profissionais. Eu falo de um indivíduo amador que de repente quer praticar alguma modalidade, para ele que vai ser ali adaptada. Então, a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é falta de diferenças, ter o mesmo valor quando se compara algo ou pessoas. E equidade é sentido de justiça, correção no modo de agir. Trazendo essas imagens aqui fica bem mais fácil do que os próprios conceitos.
Igualdade. Percebam a imagem da igualdade. Existem 4 bicicletas. As 4 bicicletas são iguais. Ela não leva em consideração, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência locomotora. O segundo indivíduo aqui é um indivíduo de uma alta estatura. A terceira moça, ó, percebam que a bicicleta é adequada para ela. E já na última imagem é uma criança. A bicicleta ela é bem grande para essa criancinha. Aí olhem o que é equidade. Eu continuo falando de bicicletas, mas aqui para a pessoa que tem uma deficiência locomotora, dos membros inferiores no caso, ela está com uma handbike, que é uma bicicleta que ela é pedalada com as mãos. Nós temos aqui uma bicicleta maior para o indivíduo de uma alta estatura. Permanece com a bicicleta do mesmo tamanho e para a criança foi dada uma bicicleta menorzinha. Isso aqui eu falo em equidade. Aqui está agindo o melhor equilíbrio. Aqui está havendo uma correção do modo de agir. Aqui tem o senso de justiça. Beleza? Vamos avançando. Daí no basquetebol, vamos entrar agora nas regrinhas. Existe uma questão da classificação funcional. Quanto menor o número, menor locomoção, maior o problema desse atleta. Então, o que deve acontecer? Dentro de quadra são 5 atletas titulares e são 7 reservas. Então, dentro da quadra, essa classificação funcional, que existe um critério de classificação de níveis de deficiências, né, tem que ter um certo equilíbrio. Tem que trabalhar a questão da equidade que eu mostrei ainda há pouco para vocês. E o que acontece? Dentro do basquetebol, os atletas que estão em quadra não podem ultrapassar a somatória de 14 pontos. 14. Então, está aqui um indivíduo com grau de deficiência 1, ele é muito debilitado. O indivíduo que ele tem uma deficiência aqui, mas ele tem uma alta capacidade, não é tão debilitado, tem uma pontuação 4,5. Então, não pode ser o quê? Não pode ser extrapolada essa pontuação de 14. Caso isso aconteça, existem sanções disciplinares para essa equipe, certo? Porque aqui está sendo trabalhado o quê? A equidade. Característica das cadeiras, ó. Por exemplo, está aqui para vocês, ó, uma cadeira de roda normal e uma cadeira de roda adaptada. Percebam que elas têm as rodas para dentro, elas têm uma questão do acolchoamento, elas têm um reforço maior dos seus próprios ali, dos seus ferros, são bem mais resistentes do que da cadeira normal. Por que que essas cadeiras elas têm as rodas voltadas assim com essas rodas inclinadas? Para dar uma maior estabilidade para os atletas. Se um dia vocês forem assistir alguma modalidade adaptada, no caso aqui o basquete de cadeira de rodas, não se espantem porque quedas são normais de acontecer. Geralmente acontece muitos encontrões ali, hora ou outra eles estão caindo, mesmo com essa tentativa aqui de dar uma maior estabilidade. O basquete é um esporte de invasão, né? Então existe a questão da proximidade deles, do contato de um adversário com o outro, até os esbarrões mesmo de atletas da própria equipe. Então esses esbarrões são inevitáveis. Características. O basquetebol é um jogo desportivo, coletivo, praticado por 2 equipes, composta de 5 jogadores titulares e 7 reservas. Mesma composição da equipe do basquete convencional. Vocês lembram que eu falei para vocês que o basquete em cadeira de rodas absorveu praticamente todas as regras do basquete convencional? Pronto. Mesma quantidade de atletas do basquete convencional. Objetivo do jogo: introduzir a bola no cesto da equipe adversária, evitando que a mesma se aposse da bola ou marque pontos. Então está aqui, ó, o objetivo, um esporte de invasão, é eu entrar no campo de jogo da equipe adversária, no caso do basquete, fazer uma cesta. A quadra de jogo, mesmo tamanho da quadra de jogo do basquete normal, do basquete convencional, 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Mesmo tamanho da quadra do basquete convencional. Principais marcações, vamos aqui, ó. Essa aqui é a linha de 3 pontos, ela está a 6,75 m do aro. Então, realizado um arremesso de fora dessa linha, o arremesso valerá o quê? 3 pontos. Um arremesso de dentro desse perímetro, 2 pontos. Nós temos ainda a linha de lance livre, eu coloquei aqui do outro lado, ó. Essa linha está a 4,60 do aro, a 5,80 da linha de fundo. O arremesso daqui vale o quê? Vale 1 ponto.
Então, linha de 3 pontos, o arremesso realizado dentro desse perímetro, 2 pontos, um lance livre vale apenas 1 ponto. Essa é a pontuação do basquete em cadeira de roda, mesma pontuação do basquete convencional. A tabela, está aqui, ó, uma vista lateral da tabela e uma vista frontal. A altura do aro, 3,05 metros. Mesma altura do basquete convencional. O basquete, desde o início, quando James Naismith colocou um cesto de pêssego, pendurou um cesto de pêssego na origem do basquete, ele surge assim, ele pendurou esse cesto de pêssego à altura de 3,05 metros. Isso lá em 1891. Pontuação. Até falei para vocês ainda há pouco quando eu mostrei algumas marcações. Nós temos aqui, ó, arremessou daqui, tá? Quantos metros? 4,60. Arremesso de 1 ponto. É o lance livre. Ó, o número 2 aí, ó, de azul. Um arremesso realizado daí é o quê? 2 pontos dentro da linha dos 6,75. Vale um arremesso de 2 pontos. Fora dessa linha de 6,75, o arremesso valerá o quê? 3 pontos. Tá bem aí de amarelo, ó. Qualquer outro local, lá do meio da quadra, vale 3 pontos. A pontuação máxima do basquete é 3 pontos. Para um arremesso, valer 3 pontos. Não pode estar tocando no basquete convencional os pés, né? Se tiver um pé, mínimo que seja um contato mínimo do atleta, o último contato tiver com essa linha, o arremesso será de 2. Aqui no caso, por exemplo, se a roda da cadeira estiver tocando a linha, a cadeira faz parte do atleta ali. Então, se essa cadeira estiver tocando a linha, o arremesso valerá apenas 2 pontos. Não deve ter nenhuma parte da cadeira tocando essa linha. Posições dos atletas. Já falei que são 5 as posições. São 2 pivôs, aí de vermelho, 2 alas, aí de amarelo para vocês, e um armador, tá bem aí de verde. O armador é o cara que cria a jogada, os alas geralmente são aqueles que arremessam do lado de fora e os vermelhos geralmente são aquelas pessoas mais altas. Naquela pontuação da classificação funcional, os pivôs geralmente ficam aqui dentro. São os pivôs que têm pontuação de 4,5 a 4. Lembrando que não podem extrapolar quantos pontos? 14 pontos naquela classificação. Situações que geram lances livres, aquele arremesso lá que só vale 1 ponto. O atleta estiver no ato do arremesso, se de repente eu estou tentando o arremesso, eu sofro uma falta, um esbarrão de uma cadeira por trás, alguma coisa, eu vou ter direito a cobranças de lance livres. Quando o número de faltas coletivas extrapolarem o limite de 4. Cada período de jogo, uma equipe ela pode cometer até 4 faltas. Caso seja feita a 5ª falta, a partir daí, qualquer falta será recobrado 2 lances livres. E uma última situação, quando houver uma falta técnica ou antidesportiva. Aqui é um xingamento, uma postura antidesportiva, bater no atleta, bater por trás, a cadeira por trás quando o atleta está realizando um arremesso. Alguma situação como essa são faltas que são antidesportivas ou faltas técnicas. O lance livre, olha a predisposição do lance livre, quando acontece. Está bem aqui, a equipe de vermelho sofreu uma falta, está aqui cobrando o lance livre. Olha como ele se posiciona, ó. Sempre tem a questão de equilibrar a quantidade de atletas. Então, um atleta, que é o número 3 no caso aí, está posicionado aqui para realizar o arremesso. Tem quantos atletas vermelhos dentro dessa linha de 6,75 metros? 3 atletas. O atleta de número 3, o atleta de número 5 e o atleta de número 4. Tem quantos atletas de amarelos aí dentro? 3 também, ó. O número 3, o número 5 e o número 4. Então, existe um equilíbrio entre a quantidade de atletas e os outros 2 ficam fora. Tipos de falta. Aí existem 3 tipos de faltas no basquetebol. No basquetebol convencional, que foi trazido aqui para o basquete em cadeira de roda. A falta pessoal, que é o contato ilegal a um jogador adversário, que é essas faltas mais comuns que acontecem no jogo. Uma falta técnica é uma atitude antidesportiva de um jogador em campo ou um jogador no banco. O que significa isso aqui? Às vezes é um xingamento, é um palavrão, não agir com cortesia com a equipe adversária, não ter um bom comportamento. Geralmente essas são as faltas técnicas. E a falta antidesportiva?
é uma falta pessoal grave cometida por um jogador em campo sobre um jogador adversário. É um tipo de falta pessoal, só que mais violenta. Que eu falei para vocês, por exemplo, olha a imagem. Se de repente esse atleta está vindo realizar o arremesso, esse outro vem por trás e dá um encontrão na cadeira de roda, provavelmente irá derrubá-lo. Isso é uma falta antidesportiva. Não teve o objetivo de pegar a bola, foi o objetivo o quê? De dar o encontrão e de repente pode machucar bastante o adversário. E esse não é o objetivo do jogo. Aí nós temos algumas regras que são determinadas por tempo. A regra dos 3 segundos. Um jogador não pode ficar na área restritiva do adversário por mais que 3 segundos consecutivos, enquanto sua equipe tem o controle de uma bola viva na quadra de ataque e o cronômetro de jogo está ligado. Então, tá bem aqui, ó, os pivôs estão posicionados aqui. Eles não podem ficar próximo ao aro por mais de 3 segundos. Se isso acontecer, é uma penalidade, posse de bola para a equipe adversária. Então, eles ficam entrando e saindo aqui a todo momento. Nós temos as regras dos 5 segundos, que é a reposição de bola lateral, lance livre após uma cesta. Não pode se demorar mais que 5 segundos quando marcado para soltar a bola. Então, se o atleta prendeu a bola aqui, segurou a bola, ele não pode ficar mais de 5 segundos sem tocar ou arremessar, sem driblar, sem fazer alguma coisa. Se ele fizer isso, posse de bola para a equipe adversária. 8 segundos, tempo que uma equipe tem para tirar a bola da zona de defesa. Eu estou atacando para cá, eu acabei de sofrer uma cesta, eu tenho 8 segundos para sair da defesa para o ataque. Se eu não fizer isso, posse de bola para a equipe adversária. 24 segundos. Sempre que um jogador ganha o controle de uma bola viva, em quadra, sua equipe deverá tentar um arremesso para a cesta, dentro de 24 segundos. Então, eu tenho 8 segundos para fazer a transição defesa-ataque e eu tenho 24 segundos para realizar um arremesso. Caso essa bola toque no aro e eu consiga pegar o rebote, esse tempo ele será reduzido para 14 segundos. Caso a equipe adversária tenha a posse, ela terá o quê? 24 segundos de posse de bola para realizar o ataque dela, sendo que ela tem 8 segundos para fazer a transição defesa-ataque. Transição de campo. Um jogador cuja equipe está na posse da bola na sua zona de ataque não pode provocar a ida da bola para a sua zona de defesa. Então, uma vez que eu estou na minha zona de defesa e eu passo a linha do meio da quadra para o ataque, jamais eu posso retornar para a defesa. Se eu fizer uma transição de campo, posse de bola para a equipe adversária. Essa aqui é bem interessante, 2 impulsões. É uma regra que é típica do basquete em cadeira de rodas. Após 2 impulsões, o atleta deve arremessar, quicar ou passar a bola. Impulsões é ele impulsionar as rodas da cadeira. Ele pode fazer isso 2 vezes, 1, 2. Aí ele ou arremessa ou ele quica a bola. Ele não pode dar mais de 2 impulsões. Se ele fizer isso, é uma infração, é como se fosse a andada lá no basquete. No basquete, o atleta pode dar quantos passos sem quicar a bola? 2. Aqui são 2 impulsões. Deu a primeira, deu a segunda, ou ele faz o quê? Ou ele bate a bola, ou ele arremessa. Se ele bater a bola, ele ainda está com a posse. Aí dá mais 2 impulsões, bate de novo. E assim o jogo vai fluindo. E o tempo de jogo? O tempo de jogo é bem parecido com o basquete. São 4 períodos de 10 minutos. São 2 tempos, né, de 20 ou 4 períodos de 2. Ó. O primeiro período, 10 minutos, um intervalo de 2 minutos. Segundo período, 10 minutos. Aqui no cadeira de roda são 20 minutos. No basquete convencional são 15. Aí nós vamos, aqui acaba o primeiro período, nós vamos para o segundo tempo. Terceiro período, 10, um intervalo de 2. E o quarto período também 10. Então o tempo tem uma duração de 40 minutinhos. Bem parecido com o basquete convencional. Lembrando, eu estou falando do basquete, das regras da FIBA, dos Jogos Olímpicos. Eu não estou falando aqui de NBA. Se vocês assistem NBA, vocês vão ver que os jogos da NBA são 4 períodos de 12 minutos e não 4 de 10, como eu estou falando. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido aí um pouquinho sobre o basquete em cadeira de rodas. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?